Nosso culto e vamos levantar e orar ao Senhor. Father, we come before you in the name of Jesus, and we are so thankful for today and one more opportunity that we have to get together to worship you, to praise your name. There is only one God, which you are our God. We don't have another God before you. Father, today we ask you, Lord, that you may speak to us through your word, and we may sing songs to you in worshiping your mighty name. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, louvamos o teu nome, te adoramos e te bendizemos. E nesta tarde somos gratos pela oportunidade de virmos à tua presença para te adorar e para te exaltar. Te pedimos, Senhor, que fales conosco nesta tarde. Senhor, que possas receber o nosso louvor, o nosso cântico, a nossa adoração. Pai, não temos outro Deus diante de ti, diante de nenhum outro nos curvamos, diante de nenhum outro nos prostramos, porque só o Senhor é Deus, o Altíssimo, aquele que está sobre todos os reinos e situações e sobre as nossas vidas. Senhor, te bendizemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje é podemos sentar, irmãos? Nós hoje temos começamos uma nova série como a Cosmovisão Cristã. E será muito importante, irmãos, para as nossas vidas, eu estou certo. Mas ainda antes de nós seguirmos nessa direção, vamos cantar ao Senhor. E os irmãos que compõem aí podem vir, vamos cantar, amém?
Amém, irmãos. Louvamos a Deus. Podemos ficar sentados. You may be seated. Juliano is coming to help me here. O Juliano vai vir para ajudar aqui com a tradução. Amém. Muito bem. Alright, very good. Hello. Good? Ok. Nesta tarde, irmãos, nós vamos então falar sobre cosmovisão cristã. This evening we're going to speak about the Christian worldview, E nós iremos ficar neste tema por 4 semanas. and we're going to be on this thing for 4 weeks, Assim nos permitindo o Senhor, claro. Lord willing, of course. E esta primeira semana nós iremos falar sobre criação. So we're going to speak about creation on the first week, E da segunda semana nós iremos falar sobre a queda. and then after that we're going to talk about the fall, E depois nós iremos falar sobre redenção. and then after that redemption, E por último nós iremos falar sobre glorificação. and then at last we're going to speak about the glorification. Nós temos vindo a trabalhar durante esta semana alguma coisa sobre cosmovisão cristã. So we've done a little bit of work about the Christian worldview this week. E nós tivemos algumas apresentações, etc., que nos conduzem ao assunto que vamos tratar hoje. We've talked about presentations that talk about the subject we're talking about today. E a ideia principal é esta: And the principal idea is, se nós tivermos em mente uma cosmovisão cristã correta, if we have a correct Christian worldview, isso vai determinar todas as decisões da nossa vida. that will determine all the choices in our life. Eu vou dar, por exemplo, a ideia de cosmovisão tem a ver com umas lentes, uns óculos. I'm going to give the example of worldview like glass lenses. E se você puser uns óculos com lentes azuis, If you put glasses with blue lenses, e alguns estão a lembrar do exemplo de sexta-feira dos óculos verdes, and a lot of you are remembering on Friday the green lenses joke. se você puser os lentes azuis, você vê tudo meio azul. If you put on blue lenses, you see things blue. Se você puser os óculos de uma teologia correta, If you put on the glasses of a correct theology, você consegue identificar tudo o que está acontecendo no mundo you can identify everything that's going on in the world da perspectiva bíblica teológica correta. by the biblical correct, theologically correct. Irmãos, este assunto que estamos começando hoje This subject that we're starting today, é extremamente importante para os dias que estamos vivendo. it's extremely important for the days that we're living tonight. É um assunto importante em qualquer época para a igreja, It's important in any period of time for the church, mas eu creio, eu sou seguro que nestes dias torna-se fundamental, but I'm very convinced that in these days it's become fundamental. porque temos sido bombardeados de todo tipo de ideias e de cosmovisões Because we've been bombarded with all kinds of ideas and theologies, worldviews, que são completamente abomináveis a Deus e contrárias às Escrituras. that are completely against Scripture and abominable for Christ, E que vêm da forma mais dissimulada possível. and it comes in all kinds of disformulated ways. E vem de forma até trazendo ou parecendo trazer valores bons, And a lot of them come bringing the idea of good values, mas que na verdade são corrompidos pelo pecado but in reality they're corrupted by sin. e vêm das profundezas do inferno And they come from hell, e vêm de uma ideia satânica, diabólica, a satanic idea trazida para o mundo que jaz no pecado brought into the world that is already with sin. e que nos quer desviar dos caminhos santos de Deus. They want us to take away us from the holy path of God. Então, depois desta breve introdução e entrando no assunto de hoje, So going through the introduction and going straight into the subject, nós iremos então falar hoje de criação. we're going to speak about creation. Por que é que é importante nós acreditarmos na criação? Why is it important for us to believe in creation? Realmente é tão diferente assim para nós, se nós crermos na criação ou se nós crermos, por exemplo, na evolução? Is it really different if we
believe in creation versus evolution. E você diz não, porque nós cremos que existe um Deus que criou todas as coisas. And you say no because we believe in a God that created all things. E nada podia ter vindo por acaso, porque nos leva para um absurdo. And nothing could have happened just because it would have been absurd. Mas existem implicações no nosso dia a dia But there are implications in our day-to-day por causa de nós crermos na criação divina. because we believe in the divine creation. Não é só uma questão de defesa de um valor de Gênesis 1:1, It's not a question of defending Genesis 1:1, mas sim em como aplicamos à nossa vida a verdade de que Deus criou todas as coisas. but how we apply the fact that God created all things. Como é que nós, pondo as lentes da cosmovisão cristã, How do we put on the lenses of the Christian worldview, e isso traz para a nossa vida a verdade de que Deus criou todas as coisas. and that brings that truth to us that God created all things. E por aí, depois desta semana, nós iremos continuar abordando da mesma forma as outras partes desta mesma cosmovisão. And then in the upcoming weeks, you're going to continue with the same format of the worldview. E eu sei que os irmãos estão habituados a ouvir-me dizer que eu estou entusiasmado com a nova série de mensagens. I know you all have heard of me being enthusiastic about a new sermon, a new message. Eu estou duplamente entusiasmado desta vez. I'm double as enthusiastic this time. E eu realmente creio que fará uma diferença nas nossas vidas. And I truly think it'll make a difference in our lives. Eu creio, irmãos, que se Jesus não vier antes, And I believe if Jesus doesn't come before, e que tudo indica que pode vir a qualquer momento, and everything indicates that it could be at any moment, as coisas estão se cumprindo, things are coming of age. mas se Jesus não vier antes, no final desta série, But if Jesus doesn't come by the end of this sermon, eu creio que nós estaremos mais preparados para ver o mundo com a realidade bíblica. I believe that we will have a better understanding, a view of the Christian worldview. A realidade bíblica, é isso mesmo. Yeah. Vamos então orar So let's pray. e abram, entretanto, após orarmos, vamos ler Gênesis 1:1. So after prayer, we're going to read Genesis 1:1, Vamos ficar de pé. and let's stand. Father, we come before you in the name of Jesus, and there is nothing that we can present to you that you not already know. You know our hearts. You know your word. Clearly, you know your word. Clearly, you know our hearts. Father, help us, Lord, to have a clearly understanding why creation is important. I ask you, Lord, that you help us to have the Christian worldview. In every aspect of our lives, we may clearly see things through the Scriptures. We love you, Lord, and we are so needed of you on this and every other matter that has to do with your holiness. Father, have mercy on us. We ask you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, nós vimos diante de Ti, necessitados, demasiadamente necessitados de Ti. Somos necessitados de Ti em todas as áreas, sempre somos. Mas para que possamos entender a importância da criação no nosso dia a dia e aplicarmos à nossa vida a cosmovisão cristã correta, nós precisamos duplamente de Ti, Senhor. Nós precisamos abundantemente, infinitamente de Ti. Senhor, tem misericórdia de nós nesta tarde, fala às nossas vidas, ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amen. E a palavra de Deus diz: And the word of the Lord says, no princípio criou Deus os céus e a terra. in the beginning, God created the heaven and the earth. Podemos sentar. You may be seated. O texto, um dos textos mais fáceis de nós conhecermos, One of the texts that are easy for us to recognize. nós lembramos e sabemos este texto. We remember this text. Sempre que você tentou ler a Bíblia toda e mesmo as vezes que você falhou, você pelo menos leu este versículo. Every time that you try to read the Bible in its entirety, and even if you fail, do you remember this verse? Pelo menos este você leu. I'm pretty sure you've read this one. No princípio criou Deus os céus e a terra. In the beginning, God created the heaven and the earth. E isto não é uma suposição, That's not a não é uma
possibilidade. It's not a possibility. Não é algo que você pode crer ou não. It's not something that you could either believe or not believe. Não é uma opinião. It's not an opinion. Não é uma crença. It's not a belief. É uma verdade absoluta. It's an absolute truth. Tem uma palavra para isso em português que eu não sei se vai ser fácil, chama-se axioma. Eu devia ter trazido. Eu não sei em inglês. Eu vou dizer de outra maneira, não sei. É uma verdade absoluta, completa, em si própria, inquestionável. It's an absolute truth in itself that cannot be questioned. No princípio, criou Deus os céus e a terra. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nada veio por acaso. Nothing came by chance. Nada veio porque nós fizemos alguma coisa acontecer porque nem existíamos. Nothing happened because we did something about it because we didn't even exist. O relato todo de Gênesis 1 nos mostra como cada coisa foram criados pelo poder da palavra de Deus. All of Genesis, the first chapter, was created all through the power of God. E eu queria só abrir um parênteses aqui para nós entendermos que quando nós falamos a palavra de Deus, I just want to open a parenthesis saying when we speak about the Word of God, nós estamos falando esse poder e essa autoridade que vem de Deus e que criou todas as coisas. we're talking about the Word of God that created all things. Nós temos visto pessoas substituindo a pregação da palavra pela discussão da palavra. We've seen people take away the preaching of the Word for discussions of the Word. E pessoas ficam discutindo o que é que a palavra de Deus diz. And people keep discussing what the Word of God says. E pior ainda, ficam a discutir o que é que ela talvez queira dizer. And even worse, they discuss maybe what does it mean. A palavra de Deus, ela é absoluta. The Word of God is absolute. E nós cremos nela como ela está escrita. And we believe as it's written. E o mesmo poder criador de Deus And the same creative power of God é o mesmo da sua palavra regeneradora na nossa vida. it's the same regenerative power in our life. Deus criou pela sua palavra todas as coisas. God created all things through His Word. E em nós Ele nos regenera, nos transforma pelo poder dessa mesma palavra pregada, lida ou estudada. And that same regenerative power in our life, the one that regenerated us, changed us, Sendo ela pregada, being preached, lida, read, estudada. studied. Nós precisamos da palavra de Deus cada dia mais. And we need every day more and more the Word of God. Nós precisamos de saber que Deus criou todas as coisas We need to know that God created all things. e as implicações de Deus ter criado todas as coisas And the implication of God creating all things, e a razão pela qual Ele criou todas as coisas. and the reason for Him creating all things. A palavra do Senhor nos diz que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória, segundo o seu próprio propósito. And the Word of God says that God created all things for His own purpose and for His own glory. Deus não criou todas as coisas porque Ele estava demasiado aborrecido. God didn't create all things because He was bored. E Ele criou todas as coisas porque Ele decidiu demonstrar a sua glória. He created it to demonstrate His glory. E Ele criou todas as coisas ainda antes de ter criado o homem. And He created all things even before creating man. E Ele criou para si próprio. He created for Himself. Ele é Deus Criador. He is Creator God, Ele é um Deus perfeito, the perfect God, absoluto, absolute, que decidiu decidiu por si mesmo who decided by Himself criar animais, criar plantas, criar o sol, criar a lua, o dia, a noite, a água, a terra seca. to create animals, to create A terra seca. plants, Uhum. the earth, the sun, the moon, the ocean. Ele decidiu criar todas essas coisas He decided to create all things para Ele próprio, for Himself, para a glória dele próprio, for the glory of Himself. porque nada existe além de Deus ou fora de Deus. Nothing exists beyond God or outside of God. Entenda, por favor, que eu não disse que Deus é todas as coisas, And notice how I didn't say that God is everything, porque existe uma falsa ideia, uma falsa teologia que diz isso. because there's a false teaching that says that.
Deus criou todas as coisas para Ele e fora dele nada existe. God created all things for himself, and outside of God nothing exists. Ele não só o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. He's not only the creator, but the one who sustains it. É muito importante que nós possamos entender It's very important for us to understand a importância de crermos na criação. the importance for us to believe in creation. Se nós não entendermos a razão da criação, If we don't understand the purpose of creation, nós jamais iremos entender o problema que foi a queda, we won't understand the reason for the fall, que será a nossa próxima mensagem. which will be the next message. Nós não entenderemos a razão da redenção, We won't understand redemption, que é a nossa terceira mensagem, which is our third message. e nós jamais iremos perceber a glorificação, And we'll never understand glorification, que é a nossa quarta mensagem. which is our fourth message. Esta mensagem alicerça tudo. That creates, all those messages create a foundation. Esta mesmo cria o alicerce para todas as outras. So this sermon will create a foundation for all the other ones. E deixe-me dizer-lhe uma coisa: a má interpretação de que Deus criou todas as coisas And let me tell you, a bad understanding of God creating all things tem levado a todo tipo de erro have brought forth all tons of errors e tem dado a pessoas and have brought people ao inferno to hell convencidas de que são salvas. convinced that they were saved Porque tem havido uma falta de entendimento. because there was a lack of understanding Porque é que Deus criou todas as coisas? why God created all things, Porque é que você e eu fomos criados? why you and me were created, Porque é que Deus criou o homem? Qual foi o propósito? why God created man, what was the purpose? Quando Deus criou o homem, coroa da criação, When God created man, the crown of creation, foi para que ele manifestasse a glória de Deus. so he could manifest the glory of God. E por isso que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. That's why man was created in the image, in the image of God. Ele não era um pequeno Deus. He wasn't a little God. Ele não era um mini Deus. He wasn't a smaller God. Ele era criado à imagem de Deus, He was created in the image of God, manifestando a glória de Deus, manifesting the glory of God, dominando todo o resto da criação. dominating the rest of creation. Ele tinha um trabalho And he had a job. em tudo que ele haveria de fazer naquilo que Deus criou, In everything that he had to do in where God created, e ele haveria de manifestar a glória de Deus e o domínio de Deus sobre todas as coisas. he had to manifest the glory of God and the dominion over all things. E este pensamento tem-se afastado tanto de nós And that thinking has separated us. que nós chegamos ao ponto de pessoas acharem We've gotten to the point where people think que o sol brilha por causa delas, that the sun shines because of them, porque chove por causa delas, that it rains because of them, porque os pássaros cantam por causa delas. that the birds sing because of them. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: But let me tell you se something. você acha que este mundo existe por causa de si, If you think this world was created because of you, você pensa demasiado de si próprio, you think too highly of yourself. você pensa que é Deus. You think you are God. Deus criou todas as coisas e as sustém por causa dele próprio. God created all things and sustained it for his own glory. E alguém que pensa o contrário And someone who thinks otherwise está pecando contra Deus, is sinning against God, está tomando o lugar de Deus, is taking the place of God, está se apropriando do que pertence a Deus. is taking what belongs to God. Até o ar que nós respiramos, Even the air that we breathe, que se tornou tão importante neste último ano, that this past year became so important, pertence a Deus. belongs to God. E Deus nos deu And God gave to us para que possamos o respirar so we could breathe para a glória dele, for his glory, porque o ar é dele. because the air belongs to A him. nossa vida pertence a ele. Our life belongs to him. E ele criou todas estas coisas para ele próprio. And he created all these things for himself. Como alguém pode viver no mundo de Deus, How can someone live in God's world? usar as coisas de Deus Use his things segundo o seu próprio entendimento pecaminoso second to his own sinful understanding contra Deus against God e se achar dono de alguma coisa? and think he owns anything. Deus nos perdoa o tamanho pecado. God forgives such a huge sin.
É o que nós temos feito com uma falta de entendimento do que a criação é. It's what we've done with the lack of understanding of what creation is. Nós ficamos claramente debatendo os evolucionistas And we clearly debate evolutionists como se o grande problema as if the big problem, fosse que as coisas evoluíram por elas próprias. as if the big problem was things evolved by themselves. O problema com o evolucionismo The problem with evolution não é o aparente facto do já erro, it's not the apparent fact of the which is already an error, which is already an error, que as coisas se evoluíram por elas próprias e do macaco de um homem. that things evolved by themselves, that man came from an ape. O erro é The error is a eliminação completa de Deus e da sua glória na criação. the complete elimination of God and His glory from creation. Quando você está a falar com um ateu, When you're speaking to an atheist, ou quando você está a falar com essa idiotice de gente que acha que Deus criou, mas evoluiu também ao mesmo tempo, or people who are crazy enough to believe that God created but then it evolved by itself, você está debatendo you're debating não um conjunto de ideias a nível humano, de pensamento, not with the level of human understanding and thought, mas você está debatendo a gloriosa criação de Deus. but you're debating the glorious creation of God. Você está debatendo tudo aquilo onde tudo começou. You're debating where all things began. No princípio, In the beginning, criou Deus os céus e a terra. God created the heaven and the earth. Para que propósito? For the purpose, Dele próprio. for Himself, Para a sua glória. for His glory. Você percebe porque é que é tão importante o ser humano tirar de Deus a criação? And you see the importance of man taking God out of the creation. Quando nós tiramos de Deus que Ele criou todas as coisas, When we take God out of Him creating all things, nós não temos mais responsabilidade para com Deus. we have no more responsibility with God. E Ele não mais é o nosso dono. He's no longer our owner. Nós não mais lhe devemos nada. We don't owe Him anything. Nós somos donos de nós próprios. We own ourselves. Porque se eu evoluir de um macaco, Because if I evolved from an ape, eu nem sei quem é o macaco, I don't even know who the ape was. eu não tenho nada a ver com o macaco, I have nothing to do with the e ape. eu sigo o meu caminho. I'll follow my own way. Mas se eu fui criado por Deus, If I was created by God, eu tenho responsabilidade com o meu Criador, I have a responsibility to my Creator porque Ele me criou com um propósito. because He made me with a purpose. E esse propósito é para a glorificação e exaltação do seu nome. And that purpose is the glorification and exaltation of His E name. por cada vez que eu uso aquilo que é dele, And every time I use something that belongs to Him, eu lhe devo responsabilidade. Eu lhe devo satisfações. He's due my satisfaction or Não, His satisfaction. eu devo explicações. I owe Him an explanation. Porque é que eu uso o ar que Deus me deu? Why I used His air, Porque é que eu uso a comida why I used the food que Ele faz crescer? that He makes grow. Porque é que eu uso o sol que me aquece? Why do I use the sun that heats Porque me é up, que eu uso a água para beber? the water to drink? Porque é que eu caminho no mundo de Deus? Why do I walk in His earth? Pertence a Ele. It belongs to Him, E Ele tem um propósito. and He has a purpose. E diante desse propósito, And inside this purpose, eu tenho que admitir I have to admit que nada sou that I'm nothing e que Ele é tudo. and that He's everything. E dele eu dependo. And Him I depend on. O triste And the sad part, não é quando nós debatemos com alguém que é ateu it's not when we debate with someone who's an atheist ou que simplesmente acredita na evolução. or simply believes in evolution. É quando nós temos que falar com pessoas que professam ser salvas It's when we have to talk to people who profess to be saved e não têm ideia nenhuma porque é que a criação aconteceu. but have no idea why creation was. Tratam a criação de Deus como se nada fosse. Treats God's creation as if it was nothing. Tratam Deus como alguém que tem que fazer alguma coisa por mim. Treats God like someone who owes me something. Não respeitam o dono de todas as coisas. They don't respect the owner of all things. Acham que Ele vai fazer tudo aquilo que eu quero Thinks that God's going to do everything I want. e me deve um montão. And then still owes me a lot. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu estava a ouvir com a minha esposa uma pregação, eu acho.
couple years ago, I was with my wife hearing a sermon. E não bíblico. It was not biblical. E no fim, a dada altura do sermão, And at a point in the sermon, eu disse à minha esposa, eu tenho uma linha de crédito com Deus que não é brincadeira. I have a line of credit with God that I didn't even know. E Ele deve-me tantas coisas. He owes me so many things. O pregador entusiasmado dizia quanta coisa Deus ia fazer por mim e eu ainda não tinha recebido aquelas. The enthusiastic preacher was saying all the things that God was going to give me. I haven't even received it yet. E eu estava, quando é que tem que começar? Olha, falta isto, falta aquilo, falta outro. And I was bringing up my list of all things that God had to do for me. A ausência e a ignorância. The ignorance and the Absence. absence Da bendita palavra de Deus pregada sobre a criação. of the holy word of God on creation. Quando eu olho para a criação, When I look at creation, ainda nem falei da queda. I haven't even spoken about the fall. Eu ainda nem falei do facto que nós temos ofendido e pecado contra Deus. I haven't even touched on how we've offended God. Ainda não falei da nossa falta para com Deus. Falaremos próxima semana. I'm going to speak about that next week. Só pensar na criação We're just thinking about creation right now. e achar que Deus nos deve alguma coisa, And think that God owes us anything. achar que não pertencemos a Deus. Thinking that we don't belong to God. Imagina quando para a semana falarmos da queda. Imagine next week when we speak about the fall. Só na criação. We're just on creation. Só em Gênesis 1. Just on Genesis 1. Quando você olha como Deus poderoso e soberano criou tudo, When you look at sovereign and God who created all things, você se submete a esse poder e a essa autoridade. you submit to that power and authority. E você percebe que Deus não lhe deve nada. And you perceive God doesn't owe you E anything. por cada vez que você respira, For every time you breathe, você diz obrigado, meu Deus, por este pedaço de ar que eu nem sei quanto mede nem pesa. thank you, Lord, for this amount of air that I don't even know where it came from or how much it weighs. E que me faz viver mais um pouco. That makes me live a little bit longer. Obrigado, Deus, por que é que você agradece pela comida? But why do you thank the Lord for the food? Por que é que você fecha os seus olhos para orar e agradece, Senhor, te agradeço esta comida. Why do you close your eyes and thank the Lord for the food? Te agradeço este churrasco depois do almoço. Thank you for this barbecue, this lunch. Todo mundo tem Facebook sabe o que eu estou a falar, né? Everyone on Facebook knows what I'm talking about. Por que é que você fecha os olhos e agradece? Why do you close your eyes and thank the Lord? Porque Deus lhe sustenta, lhe permite comer. Because God permits you to eat. Você pega em água e você bebe. You take the water and you drink. E Deus lhe permite, mais uma vez, usufruir de algo que é dele. And God allows you one more time to enjoy something that belongs to Him. Dependemos de Deus de tudo. We depend from God for everything. Tudo que vem à nossa mão pertence a Ele. Everything that comes to our hands belongs to Him. Você já pensou, talvez você vai ver o mar, talvez, You might go and look at the ocean, e você diz que beleza a criação de Deus. and you look at, wow, the beauty of God's creation. Você vai ver pássaros, você ouve pássaros a cantar e diz que beleza os pássaros a cantar. You see how beautiful the birds chirping. Entenda que cada uma dessas coisas Deus deu e criou para a si mesmo. And you see that God created these things for Himself. E nós as desfrutamos And we simply enjoy, glorificando o seu nome ao desfrutar delas. glorifying His name while we enjoy it. Mas amanhã But tomorrow, você vai para o seu trabalho you go to work, e você vai pisar o solo and you plant your feet no mundo de Deus in the world of God e fazer o trabalho and do the work que Deus lhe concede fazer that God allows you to do na terra dele on His earth para o seu benefício. for His glory. E você reclama do seu trabalho? And then you complain about your job. Deus tenha misericórdia de nós. The Lord have mercy on us. Como podemos nós reclamar de trabalhar, por exemplo? How can we complain about working? Reclamar da comida, About the food, reclamar da água, about the water, reclamar de tantas coisas, da chuva, complain about the rain, ou da neve, or the snow, ou do calor. or the heat. Quando nós estamos no mundo de Deus, We're in God's world. e essas coisas são necessárias, These things are necessary, e nós as tomamos emprestadas. and we take it for granted. E às vezes nós tomamos as emprestadas sem nem glorificarmos a Deus por elas. And a
lot of times we just take it for granted without glorifying Him. Glorificar a Deus através da criação Glorifying God through creation. é um assunto tão importante. It's such an important topic. Se nós não entendermos bem a criação, If we don't fully understand creation, nós não poderemos entender nada que venha após ela. we can't understand anything that comes after it. Conversando com alguns irmãos, eu disse, And speaking to some of the brethren, I said, e na exposição na terça e na sexta eu disse isso mesmo. the exposition on Tuesday and Friday, Se você, qualquer pessoa no mundo, if anyone in the world que tenha a cosmovisão cristã baseada na criação, queda, redenção e glorificação, with the Christian worldview of creation, the fall, the restoration, and the glorification, redemption and glorification, é meu irmão em Cristo. is my brother in Christ. Aquele que percebe estas coisas fundamentais The one who perceives these fundamental things, é meu irmão em Cristo. I consider my brother in Christ. Em cima dele vai construir talvez de forma diferente. And on top of them, they might build a little bit different. Talvez vai fazer as coisas de um jeito ou de outro. They might do things a little bit different. Talvez vai celebrar a ceia do Senhor de um jeito ou de outro. They might celebrate the Lord's meal a different way. Talvez vai fazer o batismo de um jeito ou de outro. They might do baptism a different way. Talvez vai ter uma postura no culto diferente, de um jeito ou de outro. They might have a different posture during services. Mas se tiver estas verdades fundamentais alinhadas, If they have in line these fundamental truths, começando por esta hoje, starting with this one today, é meu irmão, is my brother. nós vamos viver eternamente, We'll live eternally porque tem um fundamento sólido because we have a solid foundation em Cristo Jesus, in Christ Jesus, a começar na criação. starting creation. A criação é tão importante. Creation is so important. E às vezes nós pensamos que saber a criação é uma forma de combater o ateísmo, And sometimes we think that understanding creation is just a form of battling atheists, ou combatermos o darwinismo, né? Assim que se diz, Darwin. it's a way, we might think it's a way of combating Darwinism. É muito mais do que isso, irmãos. It's much more than that. É muito mais do que isso. It's way more. É um fundamento sólido da nossa vida cristã. It's a solid foundation of our Christian life. Se você entender que você está no mundo de Deus, você vai respeitar a Deus. If you understand that you're in His Word, you're going to respect Him. Se você entender que você está no mundo de Deus, você vai perceber que cultuar é muito mais importante do que você alguma vez imaginou. If you understand that, you're going to understand the importance of service. Você vai entender a importância do valor da vida. You're going to understand the value of life. Você vai ter uma vida, você vai parar de reclamar. You're going to stop complaining. Você vai perceber que nada é. You're going to understand that you don't have any words. Você não jamais exigirá alguma coisa de Deus. You're never going to ask anything of God. Você perceberá porque é que é tão abominável o aborto. You're going to understand the abomination of abortion. Você perceberá que Deus não quer isso de jeito nenhum. You're going to understand that God doesn't want that. Porque Ele é o Criador e o Autor da vida. Because He's the creator and the author of life. Você vai perceber que quando você joga alimento fora, você está a pecar. You're going to see when you throw food away, you're sinning. Você vai perceber que a importância da vida humana. You're going to understand the importance of human life. Você vai ter compaixão por aquele que está do seu lado e não tem as condições que você tem. You're going to have compassion for the one that's next to you who doesn't have what you have. Você vai ter temor de Deus diante de toda a criação. You're going to have the fear of God for all creation. Você cuidará do mundo de Deus. You're going to take care of God's world. Você já percebeu o quanto nós vivemos num mundo que tenta salvar o planeta? You notice how we live in a world where people try to save the planet? E salvam o planeta fazendo dinheiro atrás dessa ideia And they, e vendendo. I'm sorry, yes, I'm sorry. they save the world by ways of making money. E criando umas ideologias, uns pensamentos estranhos. Creating strange ideologies. Se todo mundo If everyone entendesse understood que vivemos no mundo de Deus, that we live in God's world, nós teríamos tanto mais cuidado com o mundo de Deus. we would have so much more care for the world of God. Teria tantas espécies não estariam extintas. A lot of species would not be extinct. Nós teríamos cuidado como é que jogamos o lixo fora. We would take care of how we throw our trash away. A razão da qual o crente faz reciclagem The reason why the Christian person recycles é por causa da criação. is because of creation.
Ora, se Deus criou o mundo if God created the world, e eu posso separar o cartão do plástico and I could separate the cardboard from plastic e do lixo normal, and the regular trash, eu o farei para o bem do mundo que Deus criou, que lhe pertence. I'll do it for the better of the world that belongs to Him. Por que você faz reciclagem? Why do you recycle? Anos atrás, em Portugal, saiu uma publicidade muito engraçada. Years ago in Portugal, an article came out that was very funny. An advertisement. Oh, advertisement. Okay. E alguns irmãos são capazes de lembrar disto. Some of the brethren do remember it. Foi quando começou uma grande campanha de reciclagem e em Portugal fomos uma experiência pioneira e fomos bem sucedidos. Portugal was very well succeeded on that. It was a campaign that Portugal started many years ago that was very successful. E eles fizeram o seguinte, eles treinaram um macaco a separar o lixo. They trained the monkey to separate the trash. E o macaco era muito bom, ele literalmente separava o lixo. And the monkey was very good. He literally separated it. E a campanha dizia assim, se ele consegue, você também consegue. The campaign said, if he could do it, you could do it. E eu gostava muito somente dessa campanha pelo facto de que claramente não havia ligação entre o macaco e o homem, né? I just wanted to clear up. E eu gostava por causa de claramente o macaco não era um homem, né? Não ia virar homem, né? I like the fact that the monkey didn't turn into a man or anything. E eu fiquei e ficou na minha mente. Eu não sei quantos irmãos lembram disto. Ficou na minha mente. Quantos a irmã Sônia lembra disto? And how many of you remember? It stayed on my mind. A razão pela qual nós reciclamos, irmãos, The reason why we recycle, é um propósito muito maior. it's a much bigger purpose. Não é porque o macaco consegue, que eu também consigo, It's not because the monkey could do it, so I should do it too. mas é porque aquele que criou os céus e a terra. It's because He created the heaven and the earth. Então eu vou fazer o melhor para preservar e cuidar daquilo que Deus criou. So I'm going to do my best to preserve what He created. Por que é que eu sou contra o aborto? Why am I against abortion? Porque eu não tenho o poder de dar vida. Because I don't have the power to give life. E eu temo aquele que me deu a minha. And And I fear the one who gave me mine. I fear the one that gave me my life. Por que é que nós somos contra a eutanásia? Why are we against euthanasia? Porque Deus que deu a vida é aquele que põe fim à vida. Because the one who created life is the one that ends it. Você já percebeu que nós normalmente debatemos estas questões sem saber porque é que nós as debatemos? You notice why we debate these topics without knowing why we debate it. Nós debatemos, nós somos contra a evolução. We say we're against evolution. Nós somos contra aborto. We're against abortion. Nós somos contra a eutanásia. Against euthanasia. Nós somos contra a destruição do planeta. We're against the destruction of the planet. Mas às vezes nós ficamos alienados da razão pela qual somos contra. But do we understand why we're against it? Às vezes nós não sabemos realmente porque é que isso é contra, porque é que somos contra. Sometimes we don't understand why we're against it. Começa na criação. Does it start in creation? Nós dizemos assim, nós devemos temer a Deus. We say that we should fear God. E nós às vezes não sabemos porquê. And sometimes we don't know why. Porque nós estamos no mundo dele. Because we're in His world. Nós dizemos Deus é muito maior que nós. We say that God is much bigger than us. E nós dizemos, mas como é que Deus é muito maior que nós? But we say, how is God bigger than us? Porque Ele nos criou. Because He created us. Nós dizemos, Ele é o dono de todas as coisas. We say that He's the owner of all things. Porque Ele falou com a sua palavra e tudo foi criado. Because through His word, all was created. É tão importante nós entendermos a criação. And it's so important for us to understand creation. É tão importante nós nos fundamentarmos na importância da criação. It's important for us to make a foundation on the importance of creation. Errar a razão da criação To get wrong the reason for creation, vai levar a todo um entendimento errado de toda a Escritura. it's going to bring you to a complete wrong understanding of all of the scripture. Você não vai perceber porque é que a queda foi tão grave. You're not going to understand why the fall was so huge. Você não vai perceber porque que o seu pecado é tão grave. You're not going to understand why your sin is so heavy. Você não vai perceber a importância da cruz. You're not going to understand the importance of the cross. Você não vai perceber porque é que a glorificação é a esperança do sol. You're not going to understand why the glorification is the hope of the saved. Você não vai perceber o que está acontecendo no mundo. You won't perceive what's going on in the world. Você não vai perceber porque é que Satanás quer destruir o que Deus fez. You're not going to understand why Satan wants to destroy what God made. Satanás faz tudo
para destruir aquilo que Deus criou. The devil does everything to destroy what God created. E ele usa homens e mulheres para o fazer. And he uses men and women to do it. Mas Deus usa a igreja But God uses the church para contrapor isso, to go against it. percebendo claramente os valores criacionistas, Understanding the value of creationism. percebendo porque é que ele criou e porque assim o fez, Understanding why he created and why he did. levando-nos a um entendimento correto de quem ele é. Bringing us to a correct understanding of who he is. Meu amado irmão, My beloved brother. quando você combater outra vez o evolucionismo ou o ateísmo, When you debate another evolutionist or an atheist. exalte a razão da criação. Exalt the reason for creation. De outra maneira, você está só debatendo ideias ao nível humano. In another way, you're just debating at a human level. E eu estou cansado disso. And I'm tired of that. Nós temos valores maiores. We have a bigger value. Nós temos a glória de Deus manifesta na criação. We have the glory of God manifested through creation. Não perca tempo a discutir com pessoa que afirma que Deus não existe. Entenda o que lhe vou dizer. Don't waste your time arguing with someone who doesn't believe God exists. Deus existe, ponto. God exists, period. E esta é a razão de que Deus existe. Olha à sua volta. And look around you. This is the reason God exists. Por que é que tudo isto existe? Why did this all exist? Para a glória dele. For His glory. Mas eu acredito que veio de não sei de onde. But I believe it came from somewhere. Mas tu estás errado se acreditas assim. But you're wrong if you believe that. A razão da criação, a criação manifesta a glória do Senhor. The reason for creation is because it manifests the glory of God. Mas quando você falar com alguém But when you talk to someone que crê na criação, that believes in creation, não deixe de salientar a razão de que todas as coisas existem. don't leave out the part of why everything exists. Eu te conheço mais gente que acredita que Deus criou todas as coisas sem saber porquê. I know a lot of people, I know more people who believe que sabe que Deus criou todas as coisas, mas não sabe porquê. That knows that God created all things, but they don't know why. Do que ateístas ou evolucionistas. Then I know atheists or evolutionists. O menor percentagem de pessoas que eu conheço The smallest percentage of people that I know. É pessoas que acreditam no criacionismo e sabem o porquê. People who believe in creationism and know why they believe in it. Então a nossa maior batalha, It's our biggest battle. o nosso maior esforço The thing we have to put more effort into tem que ser onde está mais gente. has to be where there's more people. E a maior parte crê na criação, And the bigger number believe in creation, mas não sabe porquê. but they don't know why. Eles não têm ideia porque é que Deus criou todas as coisas. They have no clue why God created all. É por isso que o sangue de Jesus é banalizado. It's why the blood of Christ is just not important. E tratam como não importante. They treat it as if it's not important. A queda é uma coisa menor. The fall is just some small thing. E a glorificação não é uma coisa que vamos ver se dá certo. And glorification is just something that we'll find out if it works or not. Nós sabemos porque é que Deus criou todas as coisas. But we know why God created all things. Ele criou todas as coisas para a sua glória. He created it for His glory. E enquanto vivermos nesta terra, While we live on this earth. usando o mundo de Deus, Using the world of God. o povo de Deus glorificará o nome do Criador, que é eterno e bendito. Amém. The people of God will continue praising His name, who is eternal. Amen. Vamos levantar e vamos agradecer a Deus pela criação. So let's stand and thank God for creation. Vamos orar a Deus e glorificar a Deus porque Ele criou todas as coisas. Let's pray and glorify God for creating all things. E se você sentir o seu coração, And if you believe in your heart, ore junto comigo e peça perdão a Deus pray with me and ask for forgiveness pelas vezes que usamos o mundo de Deus sem dar atenção a quem Ele é. for the times that we use God's earth without recognizing who He is. Father, we come before you in the name of Jesus. And we have been sinned against you. We have been using your world without manifesting your glory or living for your glory. Father, forgive us such an horrendous sin. Father, but today, we want to thank you for your creation. We want to thank you because you created us. We want to worship you with all our heart and soul, saying that only you are God. And we will worship you. We commit ourselves to you today to worship you and glorify your name for your creation.
then only you are the Creator. Only you are God. In Jesus' name. Amen. Pai, nós vimos diante de Ti em nome de Jesus. Em primeiro lugar, ó Pai, pedindo perdão pelas vezes que usamos o Teu mundo sem glorificarmos o Teu nome e sem darmos atenção a quem Tu és. Perdoa-nos tão horrível pecado. Senhor, mas hoje nós estamos aqui juntos para Te agradecer pela criação, para Te louvar por nos teres criado e para glorificarmos o Teu nome, que é bendito, que é eterno. O Senhor Deus Criador dos céus e da terra, a Ti e só a Ti daremos glória. Nós Te adoramos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Então que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem? Amém. May God bless you all in the name of Jesus.